Abençoe, boa noite. Estamos na live da Igreja Missão Apacentar na Bahia, iniciando mais uma live, um culto. Glórias a Deus por todas as coisas, bendizemos o nome do Senhor. Oremos nesse momento, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito no nosso meio. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre cada vida, sobre cada pessoa que está participando, vai participar desse momento de palavra conosco, e aqueles que vão ouvir posteriormente, aqueles que o Senhor já separou para a glória e louvor do Teu nome, nós bendizemos e engrandecemos ao Senhor, oramos por cada ouvinte, por cada pessoa que congrega conosco na Igreja Missão Apacentar na Bahia, tanto em feira quanto em malhada, que o Senhor possa tomar a vida de cada membro, de cada congregado, visita os lares, principalmente as famílias. Deus, em nome de Jesus, converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e faz com que cada um, ó Senhor, siga o propósito de acordo com os teus princípios, as tuas ordenanças, a tua vontade, e eles possam trilhar o caminho da justiça pelo amor do teu nome. É assim que nós te damos graças em Cristo Jesus e glorificamos a Ti. Senhor, também toma cada família dessa nação nas Tuas mãos, vai convencendo do pecado, da justiça, do juízo, faz com que cada um de nós nessa nação chamada Brasil seja, Deus, em nome de Jesus, e receba a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu imenso amor. E assim nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Não existe um outro Deus fora de Ti. E assim é o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, Pai do Senhor Jesus, a Pai de Cristo para cada um de vós, vocês que estão participando, que também não têm aliança com Cristo ainda, mas sejam bem-vindos à live da Igreja Missão Apacentar. Deus abençoe a cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém? O Senhor possa ministrar as nossas vidas através dos louvores, através da palavra, que o nome dele seja glorificado para louvor do nome dele. Vamos ouvir um louvor, deixar esse louvor ministrando as nossas vidas, atraindo a presença, a glória de Deus, fazendo com que essa presença, essa glória, ela seja manifesta nos nossos lares, nas nossas vidas, na nossa família. Então você já pode orar ao seu Pai, ao seu Deus, clamar a Ele, para que Ele possa derramar sobre ti uma porção de amor, de paz, de alegria, para louvor e glória do nome dEle. Enquanto a gente vai ouvindo o louvor, é tempo de você orar, de clamar a Deus pela sua família, é tempo de você orar a Deus pelos aqueles que estão contigo, pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. É tempo de você falar com o seu Pai, com o seu Deus. Glorifique o nome do Senhor, exalte a Ele, apresente cada um da sua família. Aqueles que a gente olha e diz assim, isso aí não tem jeito, mas para Deus nada é impossível. A palavra diz que porque para o Senhor não há impossíveis. Então nessa hora você pode orar, pode falar com o Pai, com o seu Deus. Coloque a sua vida diante dEle. É tempo de confessar pecados, de restauração. É tempo de buscar a santidade, a família separada para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Quantas pessoas vão entrando na live, você vai ouvindo o louvor, vou deixar você ouvir para já ser ministrado por essa palavra. Deus abençoe cada líder de malhada. A paz do Senhor Jesus, profetisa Fátima, evangelista Juarez, nossa amada Joyce. Deus abençoe o pessoal em Cariranha também, na circunvizinhança, pastor Madison, diaconisa Hélia, paz de Cristo. A nossa amada Carol também, toda a sua família, a família de
vocês. Deus abençoe a todos que estão em Malhada nos ouvindo nesse momento. Jesus abençoe a cada um de vocês, cada família. Pode falar assim, diga que sua família é bendita do Senhor, libere palavra, o poder da palavra é incrível. Você pode liberar palavras de bênção sobre a sua família, sobre o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, as suas filhas. Libere palavra agora. O mundo espiritual, ele vai funcionar de acordo com o que você está falando. A palavra pode destruir, matar, mas ela também pode dar vida. E essa vida, para aqueles que têm aliança com Jesus Cristo, é uma vida de abundância. Então abra seus lábios agora e comece a falar, a liberar palavras sobre a vida de cada um dos seus familiares, em nome de Jesus. Ele é maravilhoso, esse Deus é tremendo. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de 1 Timóteo, ali Paulo escrevendo a Timóteo, sugerindo, direcionando, falando, ensinando aquele jovem pastor algumas orientações a respeito de igreja. E ele escreve a Timóteo nessa epístola, em 1 Timóteo, no capítulo número 5, no versículo de número 8, é o que a gente vai ler nesse momento. Se você tiver com a Bíblia, seja no celular, no tablet, se você tiver com o computador ligado, com a própria Bíblia mesmo, livro. Mas se você não tem, aumente aí o som, preste bastante atenção, deixe os seus ouvidos atentos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o poder para aquele que crê. Eu sempre tenho falado isso, é ela que transforma, que cura, que salva, é ela que liberta. É através dessa palavra que a nossa fé é aumentada e as coisas acontecem. Sem a palavra, nada existiria e nada poderia funcionar ou fazer e acontecer. Porque tudo foi criado por causa da palavra, e essa palavra que sustenta, que alicerça, que alimenta a vida de cada um de nós, é essa palavra que mantém a natureza, mantém o universo, é essa palavra que ela é a própria Bíblia, que está escrito todas essas palavras, e essa palavra rica, ela também é alinhada com os propósitos de Deus. Então eu gostaria de ler com você 1 Timóteo 5,8. Pai, a tua palavra que está aberta, me usa para glorificar o teu nome, que as pessoas a partir de agora sejam saradas pelo poder dessa palavra, que elas sejam libertas, que elas sejam transformadas mesmo, nosso caráter seja transformado. Começa em mim a tua boa obra, em nome de Jesus. 1 Timóteo 5,8, a palavra de Deus diz assim para a gente, uma palavra aberta. Então a gente vai ler assim: se alguém não cuida de seus familiares,
especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Esse é o primeiro texto que a gente está lendo. Esse contexto aqui é alguns conselhos acerca de viúvas, líderes e escravos. E Paulo vai escrevendo a Timóteo a respeito disso e ele vem transcorrendo e ele vai falando algumas situações importantes, mas esse ensinamento aí está relacionado com as questões da família. A gente pode tirar, e é lógico que a gente não vai trabalhar com coisas específicas na exegese bíblica, falando exatamente sobre aquilo que Paulo está direcionando em relação a essas questões particulares da viúva na família, mas trazendo esse versículo dizendo que aquele que não tem cuidado com os seus, né, principalmente os da família, negou a fé e é pior que o infiel. E quando a gente pega um outro texto que está no livro de Gálatas, no capítulo número 6, e no versículo de número 10, a gente percebe algo muito importante que diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Temos oportunidade, vamos fazer o bem a todos, especialmente da família da fé. Glória a Deus, quando a gente junta esses dois textos, a gente tem uma compreensão da família. Então, hoje a família está constituída por algumas diferenças bastante evidentes, socialmente falando, politicamente falando. A constituição da família ela mudou muito em termos de gerações. E nos dias que nós estamos vivendo, existe muita confusão ainda de saber o que é uma família, o que é parente, quem está agregado ou não à família. E para isso vieram e surgiram muitas leis, inclusive no nosso país, para poder delinear essas questões relacionadas à família. Eu não quero entrar nesses detalhes de dizer o que é família para os dias de hoje, para o brasileiro, casamentos dos mesmos sexo, adoção de filhos. Não quero entrar nessas particularidades, eu quero ministrar a respeito do que Deus falou comigo para que eu pudesse passar para vocês a respeito dessas questões inerentes à nossa família, aquele que está no círculo familiar e também aqueles que são agregados espiritualmente a isso. Então é nessa linha que a gente vai ter esse tempo para poder trabalhar a partir de agora. Então preste atenção, Deus nos abençoe e nos dê graça para que o seu entendimento ele possa ser ampliado e que todos os preconceitos, todos os sofismas caiam por terra e os paradigmas eles também sejam desfeitos se não estiverem alinhados com a doutrina bíblica em nome de Jesus. Então, quando Paulo ele fala a Timóteo e dá essa orientação, dizendo assim, precisamos cuidar da nossa família, porque aquele que não cuida, Timóteo, parafraseando, lógico, ele basicamente ele negou a fé e é pior do que o infiel. Então, é necessário que a gente cuide da família. 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 8, ele vai dizer basicamente isso. Ele vai dizer assim, aquele que não olha para a sua própria família e está querendo conquistar tudo, querendo investir tempo em muitas outras coisas e estão voltados mais para fora do seu próprio lar, ele está basicamente negando a própria fé. Isso se chama incredulidade. Ele está agindo pior do que uma pessoa que não conhece a Deus. Isso está orientando a igreja. Me parece que ele fala forte e exorta para dizer assim, olha, isso aí é pior do que um infiel, é pior do que aquele que não tem aliança com Cristo. Então precisamos cuidar daqueles que são os nossos familiares. Então, quem são os nossos familiares? Aqueles que estão no convívio conosco, sim. Quando a gente pega Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, a gente vai ver que nós precisamos fazer o bem para todos. A prática do bem é algo importante, algo lícito e algo esperado de um cristão. E fazer o bem para todos, independente se alguém fez mal, se alguém não fez mal.
temos que fazer para todos. Porque muitas vezes que as pessoas que estão no mundo, que não têm aliança com Deus, só faz o bem para aquele que faz o bem, ou devolve o mal com o bem. Tem muitas pessoas ruins mesmo, ela devolve o mal mesmo alguém fazendo o bem. Já tem outras que só fazem o bem para aqueles que fazem bem e fazem o mal para aqueles que fazem mal. Mas nós crentes, cristãos, nós convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, nós que estamos em Cristo, novas criaturas, precisamos fazer o bem independente para quem seja. Aí ele dá uma especificidade. Ele fala, precisamos sim fazer o bem, mas principalmente os da família da fé. Aqueles que professam a mesma fé, aqueles que estão em koinonia, comunhão com a igreja. Ele está trazendo a unidade para aqueles que têm aliança com Cristo Jesus e se tornaram filhos de Deus, filhas de Deus, e agora fazem parte de um povo separado para a glória e louvor do nome de Jesus, um povo de Deus. Esses aí são a família da fé. Então a gente vê a família da fé e paralelo com o texto de 1 Timóteo 5, no versículo 8, vai estar falando sobre a família, aqueles que são envolvidos por laços de amor, aqueles que têm o mesmo sangue e principalmente aqueles que já estão constituídos como ligação mais próxima, mais íntima. Então a família seria definida assim: pai, mãe, homem, mulher, ok? E filhos ou filhas, ou filho e filha. Então a família seria constituída aí, assim, dessa maneira. E quando a gente pega o texto de Gálatas e agrega, são aqueles todos que são espiritualmente filhos, né? Os adotivos, sim, também. Muitos pais são pais biológicos, mas não são pais de verdade. Apenas colocaram um novo ser, uma nova criatura, mas não tem responsabilidade de cuidado, não tem amor, não compartilha afetos. Muito pelo contrário, rejeita, abandona a prole, abandona os filhos. Não estou falando desse tipo de família disfuncional, não. Essa família disfuncional vai gerar pessoas doentes e essa disfunção é geracional e a gente percebe que muitas pessoas estão cheias de feridas e muito doentes por causa dessas questões, principalmente de rejeição, as rejeições dos pais, né? Que abre uma lacuna na alma, que abre muitas feridas que muitas vezes não cicatrizam e elas vão passando de geração em geração e abre completamente brechas enormes espiritualmente para inclusive ter influências, opressões, endemoniamentos e muitas outras questões espirituais. Então, esses familiares, essas pessoas próximas, né, quando o homem se casa com a mulher, então ele se torna uma só carne e ele agora constitui uma família. A moça ou o rapaz, enquanto está sob a autoridade dos pais, eles são responsáveis pelos tais. Mas quando eles se casam, então agora eles constituem uma nova família. É claro que as demais pessoas a gente pode dizer que são os parentes, que aí entra genro, entra sogro, entra sogra, entra tios, tias, primos, etc. Mas aqueles que moram no mesmo lar, esses sim, que se relacionam no dia a dia, que tem um convívio, esses são considerados da família. Então a gente não pode também atrapalhar família com parente. É lógico que quando a gente fala de família, e você vai ver no dicionário, eles vão pegar alguns dicionários e também alguns conceitos, né, alguns filósofos, algumas pessoas estudiosas na área da família, vai agregar os parentes como a família. Mas aqui a gente já está separando. Os parentes são aqueles que são mais distantes e os familiares aqueles que estão próximos, que estão com uma vida de comum, relacionamento interpessoal, processo de comunicação diário, intimidade, aquele que tem uma ligação, um vínculo afetivo e trocas de amor, aqueles que comungam o mesmo propósito, aqueles que estão alinhados para poder alcançar as bênçãos e as promessas de Deus dentro dos objetivos do Senhor. Aí pronto, está definido o que eu queria entender para poder vocês também terem essa compreensão e a gente caminhar sobre isso.
Então, pegando o texto agora que Paulo está falando com Timóteo, no capítulo número 5, versículo número 8 de 1 Timóteo, ele vai dizer que é necessário que a gente tenha cuidado com esses que eu falei, que são familiares. E aí eu vejo muitas pessoas fazendo muitas obras, viajando para ser missionário fora. Fui ministrado também por alguns pastores falando sobre essas coisas. Agradeço, inclusive, a vida do pastor André Sucílio. Ele tem sido uma referência das questões de violência contra a criança, contra mulheres, violência nos lares. Ele tem sido um instrumento de Deus, um profeta nesses dias difíceis de rompimentos de filiações, de contratos, de fidelidade mesmo para com a palavra de Deus, em quebra de alianças. Ele tem sido um homem levantado por Deus para poder alinhar essas coisas. E ele fala algo assim importante, e eu trago que o que é bom a gente precisa repassar para os outros também aprenderem. Então ele diz que como é que muitas pessoas saem para fazer missões fora se a própria missão que Deus estabeleceu como prioridade não está se cumprindo. Muitas vezes está indo fugir para poder disfarçar, para poder ficar livre da aparência visível, ou que alguém descubra, ou que se torne evidente aquilo que a pessoa está ferida, que ela está com lacunas que precisa ser tratado. Então ela foge para fazer missões em outros lugares. Nada contra os missionários, importantíssimo ter missões, fazer missões. É necessário que haja missionários. Ai, se nós não fizéssemos o ID do Senhor e essa palavra não fosse proclamada a muitas nações. Ai de nós, né? Já estaríamos arrasados, ela não chegaria nem para a gente hoje. Louvado seja Deus pelos missionários. O Senhor abençoe a cada um de vocês estiverem. Mas quando ele fala a respeito disso, ele não está batendo nos missionários nem falando mal, ele está falando que muitas vezes nós temos o coração para querer fazer muitas coisas fora e no próprio lar, a própria família ali, onde a gente já disse que é pai e mãe, ou marido e mulher, esposo e esposa e filhos, não se está restaurado aquela situação. Então Deus freia tudo, para tudo, faz com que entremos nesses isolamentos sociais, voltemos para casa, e esses tempos de pandemia, que já são mais de 120 dias, desde que começou o primeiro caso, pelo menos nessa cidade na qual eu moro, mas chegamos aí a uma média de 150 dias de pandemia, que dá mais ou menos uns 5 meses, e muitas pessoas estão perdendo a oportunidade, já perderam, e eu digo que ainda dá tempo da gente se voltar para Deus, se arrepender, para que Deus possa restaurar a nossa vida e restaurar a nossa família. Então Deus nos traz para casa para a gente rever as questões que estão erradas, que estão inadequadas, que não estão de acordo com aquilo que Deus queria. Então ele faz com que a gente venha se desentender, que a gente venha ter conflitos, que a gente venha ver onde é que a gente está errado, que a gente venha olhar com cautela, ter vigilância nas coisas que aconteciam em casa que estava despercebido. Filhos na escola, cuidado por outras pessoas, educado por outras pessoas, o marido e a mulher, o esposo e a esposa sem ter alguns processos de comunicação ou tendo eles falhos, um relacionamento assim superficial, e com esse momento ferro com ferro se aguça, todo mundo dentro de casa, e aí começam a surgir muitos conflitos e o número de divórcios aumentou muito com isso. Muitas famílias foram fragmentadas, crianças sofrendo demais por causa dessas separações dos pais, por causa dessas pequenas coisas que não foram resolvidas e agora chega de vez, associado com transtornos, associado com aumento de estresse, ansiedade, dificuldades financeiras, outros problemas diversos, inclusive desemprego e tantas questões. A falta do amor, realmente, o amor de muito esfriando, e também pouquíssima oração ou só buscar a Deus quando está passando dificuldade, ao invés de vir mantendo uma constância nessa oração, nessa intimidade com o Espírito Santo, porque o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Quando Jesus é o centro do nosso lar, da nossa família, sempre vamos ter orientações
do Espírito Santo para nos conduzir. Então, precisamos voltar para ver onde nós erramos, nós caímos, nós falhamos, onde estão os nossos pecados e essa família ser cuidada. Então, cada um de vocês tem um papel. O esposo tem um papel, a mulher, a esposa tem um papel fundamental. Eles não estão para poder competir um com o outro, muito pelo contrário, mas para poder agregar. E os filhos também estão ali para poder agregar e ser uma bênção essa família para gerações seguintes e futuras. Muitas promessas de Deus vão acontecer para gerações na frente. Então tem coisas que não vão se concluir, não vão acontecer nesses dias de hoje para a gente, mas vai ser para a geração futura, os nossos netos, bisnetos, se assim for da vontade e permissão de Deus. Precisamos então nos humilhar na presença de Deus como família e voltar atrás da onde a gente caiu, da onde a gente pecou e recomeçar com Deus. Pedir ao Senhor que nos dê força, capacidade, sabedoria, conhecimento da palavra dele, intimidade com o Espírito Santo e mergulhar junto em família nesse devocional, nessa prática de busca e intensidade ao Senhor e deixando Deus moldar o nosso caráter à medida que essas pessoas estão mais próximas, certamente são aquelas que a gente vai ter mais conflito e desentendimento, mas sem brigas que sejam brigas que levem à violência. Assim. E mesmo que isso aconteça, sempre tem um perdão para poder restaurar. Eu não falo de violências extremas, que realmente não é essa questão que a gente está colocando. Mas é Deus exteriorizar aquilo que tem de ruim em cada um, para que possa ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Então a gente está tendo uma oportunidade da gente ver o quanto a gente é egoísta, o quanto a gente é orgulhoso, o quanto a gente é vaidoso, o quanto a gente tem se perdido pelas obras da carne, por coisas que não são de Deus, e precisamos nos humilhar na presença do Senhor para que no tempo exato Ele nos restaure, Ele exalte a cada um de nós. Então é preciso que a gente volte às origens da formação da família de acordo com o que Deus quer. E para isso nós precisamos cuidar um dos outros, nós precisamos zelar pela vida dos outros, pela alma do outro. O que a gente tem feito para poder transmitir a bondade, ser testemunha do exemplo daquilo que Jesus foi e Jesus é para cada um de nós, para as nossas vidas. Então nós estamos tendo uma oportunidade, quem sabe ímpar nas nossas vidas, de poder ser ministrado por Deus e ter uma restauração total das nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas maravilhas, esses benefícios que Ele tem feito para conosco. E Ele diz assim, se a gente não fizer essas coisas, se a gente não zelar pela vida, pela alma deles, se a gente não cuidar da vida espiritual, principalmente deles, porque muitos têm cuidado de tantas coisas, acham que ser pais é somente dar bens materiais, é buscar coisas para as pessoas terem. Não, Deus nos mostrou nesses dias de pandemia que a gente viu que riquezas, cargos, poderes foram todos abalados. E algo mais importante é nós termos saúde e vivermos em família. Paz, alegria e justiça. O reino de Deus é constituído desses itens e no nosso lar não pode faltar essas coisas. Então é necessário que a gente reveja muitas questões em casa que estava perdida, que estava esquecida, que não estava sendo mais praticada e voltar à palavra. Então a origem da palavra é o quê? Maridos, o conselho que Paulo, usado por Deus, diz: amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então não é nada fácil amar as nossas esposas, porque elas também são seres humanos, pensam diferentes, têm sentimentos, emoções, oscilações hormonais, e a gente precisa estar muito cheio de Deus para poder existir esse amor, um amor que vem do Senhor para conosco, flui entre a família, flui entre o esposo e a esposa e volta para Cristo. Então o marido precisa buscar muito esse amor de Deus para que ele possa ser realmente alguém de referência para fazer a vontade de Deus ser cumprida na família, como sacerdote do Senhor, e a esposa seja sujeita ao esposo, assim como
deve ser, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então a esposa se sujeita ao marido. Isso aqui é uma submissão, quer dizer, uma missão, porque já existia uma missão, um propósito de Deus, e ela vai fazer com que isso seja correspondido, de sorte que aquela missão seja cumprida. Vai ser um auxiliador, uma adjuntora, alguém que vai estar ao lado daquele esposo sob uma missão, submissão. Então, existe uma missão, Deus dá a visão para o esposo, numa família funcional, claro, tradicional, a gente está trabalhando com a palavra de Deus, louvado seja o Senhor por isso, e essa visão que dá para o esposo, a esposa ela vem com a submissão, fazendo com que o caminho seja exato para alcançar o alvo. Lembrando que missão é o percurso para alcance do objetivo, do alvo. Ok? Visão é aquilo que a gente está vendo para ser alcançado, e a missão é o percurso para aquele alvo ser atingido. E a esposa vem como alguém que edifica o lar. Por isso o provérbio diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com suas próprias palavras, com seus próprios comportamentos. Então a mulher vem edificar o lar. Mas também Provérbios vai dizer que com sabedoria e conhecimento se transborda de graça e de bênção os cômodos da casa, e essa casa vai ser edificada também com conhecimento, que serve também para o homem. Esse conhecimento é da palavra de Deus. Então nós precisamos realmente cada dia buscar com mais intensidade a palavra de Deus e alcançar patamares espirituais inalcançáveis. Estamos aqui para poder mergulhar no rio de Deus e deixar ele fluir e fazer com que ele governe completamente a nossa vida. Ele tem que ser o governo da nossa casa, ele tem que ser o governo da nossa vida. Ele, Jesus Cristo, tem que ser o governante da nossa família. Glórias a Deus. E os filhos, honrar aos pais, porque isso é o primeiro mandamento como promessa, para que não encurte os dias de vida, mas para que se acrescente dias de vida, e isso é também agradável ao Senhor. E os pais não provoquem a ira dos filhos. Então os filhos vão obedecer aos pais, isso é bênção demais, obedecer aos pais no Senhor. Então a gente está falando e ministrando para aqueles que têm aliança com Cristo. A gente não está falando que eles têm que submeter aos pais que fazem tudo errado e quer que o filho pratique coisas que desagradam a Deus, que façam com que essa prática do pecado prolifere. Não. Então é melhor agradar a Deus do que o ser humano. Mesmo assim, respeitar os pais, porque honra também está muito ligado com respeito. E respeito é bom e a gente precisa respeitar as pessoas. A gente pode ser contrário aos pensamentos, ter uma outra ideologia a respeito de algo, algum conceito já formado acerca de qualquer coisa, mas precisamos respeitar os outros pensamentos, respeitar a vontade das pessoas. Elas vão escolher e decidir sobre o futuro delas. Nem Deus pode interferir. Deus, através do Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo, porém, a pessoa que decide se ela realmente quer seguir o caminho da vida. Deuteronômio traz uma palavra importante. Deus apresenta o caminho da vida e da morte, do bem e do mal, e ele aconselha, sugere. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua família. Então ele sugere, ele faz com que a gente siga o caminho do bem, da vida. Mas ninguém é obrigado a fazer nada, então é dessa maneira também. Então os filhos precisam estar em obediência à palavra e em obediência aos pais. Mesmo que eles discordem, mesmo que eles pensem que aquilo não deve ser para essa época, que não deve ser assim, mas isso é um zelo, porque esse cuidado vai fazer com que eles sejam guardados, inclusive de ser ceifados. Por isso que a gente vê muitos filhos que eles morrem, né? E os pais enterram os filhos, quando os filhos deveriam enterrar os pais. E a gente vê uma quebra na harmonia familiar, a gente vê uma dicotomia, a gente vê um corte em algo que não deveria ser dessa maneira. Então a gente percebe que houve alguma falha
nessas questões de manutenção da obediência da palavra de Deus. Muitos deles, diga-se de passagem, não têm honrado os pais, por isso o tempo de vida é encurtado, o desrespeito, porque aí desrespeitou a autoridade principal, logicamente está sendo infiel e desrespeitoso para com Deus. Então os pais precisam ser referência para os filhos em tudo, em todas as coisas, porque quando esses filhos olham para os pais, é a primeiro exemplo de comportamento de vida, inclusive espiritual, de conhecer ao Pai eterno, o Pai das luzes, o único e verdadeiro Senhor e Salvador nosso. É a maneira dos filhos conhecerem um Deus amoroso, bondoso, provedor, carinhoso, um Deus cuidador, um Deus abençoador, tendo uma referência de pais abençoadores e que ensinem o filho, a filha, o caminho que deve andar todos os dias, inculcando na cabeça a palavra de Deus, para que essa mentalidade, ela não seja uma mentalidade romana nem grega, mas ela seja uma mentalidade hebreia, uma mentalidade de um povo que está separado, um povo escolhido, os remanescentes. Então a mentalidade desse povo, ela anda na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno, e quem está adorando a Deus não pode compartilhar com as coisas desse mundo. Ou bem adora a Deus, ou bem adora a outros deuses, aos deuses desse século, que já está acabado, consumado e aniquilado pelo sangue de Jesus. Então, os filhos, nessa obediência aos pais, esse cuidado com a família é tremendo. E os pais não provocar a ira dos filhos. Tem muitos pais que provocam a ira dos filhos, fazem com que os filhos se irritem e os filhos acabem ficando afastados do Evangelho. A gente percebe hoje, tem dados estatísticos horríveis. Seria nem bom a gente falar, mas é necessário para a gente poder ficar vigilante e entender alguns processos. Pais cristãos e filhos desviados. Pais evangélicos e filhos no mundo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós para que os nossos filhos nunca se afastem do Senhor. Muitas vezes é porque a gente não está cuidando dos nossos, da nossa casa. E é tempo da gente cuidar, ainda dá tempo, antes que essa pandemia acabe, dá tempo da gente voltar lá e ligar esse negócio, fazer com que, na realidade, Deus ligue essa ferida, restaure os nossos lares, faça com que haja um cuidado realmente e a gente possa cuidar de cada um da gente. Às vezes está difícil, tem muitos entraves, mas o perdão ele vai ser restaurador. Se começa a reconciliação com o perdão. Então, muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas coisas estão guardadas ali, coisas antigas do passado, mas que está remoendo, que está no subconsciente e vem à tona, aflora qualquer dia. Isso precisa ser cuidado e esse tempo de pandemia, glória a Deus por isso, é importante para essa restauração. E também as questões relacionadas, tanto entre os cônjuges quanto os filhos entre si e os filhos para com os pais e vice-versa. Vamos lá, eu encorajo você a buscar essa palavra poderosa de Deus e se humilhar diante de Deus, reconhecer os pecados, pedir perdão, pedir força, oração para começar, para recomeçar, pedir esperança, perseverança, longanimidade, o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito faz com que dê uma chance para o outro, recomece e Deus restaure. E haja famílias curadas, libertas para a glória de Jesus. E a gente também vê muitos casamentos, como eu falei, já terminados por causa dessa pandemia, por causa desses conflitos diversos que envolvem tantas nuances, e não deveria ser assim. O número de crentes, de evangélicos divorciados está basicamente no mesmo patamar com aqueles que não são crentes. Sinceramente, não é fácil, mas tem alguma coisa desajustada, porque o orgulho está maior do que a própria vontade de Deus. Eu não estou falando questões de violência. Violência, já houve uma quebra, já rompeu, já aconteceu o divórcio e cada um agora vai ter que colher o que semeou.
O perdão não quer dizer que vai voltar a ficar andando junto com a maior intimidade, e esse perdão, muitas vezes, ele é restaurador, mas ele não é reconciliador a ponto de caminhar mais junto, ok? Não falo nas questões de violência, não estou falando sobre isso, mas eu falo aqueles detalhes do dia a dia, os pensamentos, inclusive, diferentes, para poder Deus restaurar. Então, para que a gente não negue a nossa fé com os nossos comportamentos, com as nossas ações, e a gente precisa cuidar dos nossos, e esses nossos são aqueles que estão próximos. É lógico que aqueles que são outros parentes, que são tios, tias, primos, primas, parentes diversos, a gente precisa cuidar deles mais intensamente, são aqueles que eu estou falando, da própria casa, ok? Porque aí está constituída a família. E quando a gente pega Gálatas no capítulo 6, versículo 10, está dizendo para a gente fazer bem a todos. Então a gente precisa fazer bem aos parentes, sim. Fazer bem a outros familiares, sim. Mas esses da própria casa precisamos, sim. E principalmente os domésticos da fé. E agora, se todos têm aliança com Cristo, esses são os principais que precisamos fazer o bem. Aqui fala fazer o bem. Não é barganha para receber algo de troca, algo de volta, mas é fazer o bem, mesmo que não vá receber nada de volta. E esses domésticos da fé, esses daqui que são os da fé, esses que são da família da fé. E aí vai agregar aqueles que são os irmãos e irmãs em Cristo, que fazem parte de uma igreja local. Isso é muito importante porque eles são a nossa família, foram ganhos pelo sangue de Jesus, foram salvos, eles foram adquiridos por causa de Cristo. Eles agora se agregam à nossa família, sendo não parentes, mas irmãos e irmãs. Por isso que a gente fala Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão, porque eles estão agregados como filhos, enxertados na videira verdadeira como eu e você, e formam uma grande família. Deus, ele fez Adão e Eva para constituir uma família e ele ser o governante, o gerenciador, ele ser o dono dessa grande família, o pai dessa família, o pai de multidões que Abraão virou, como uma promessa que chegou à minha vida e à sua vida. E Deus é um Deus de família. Então ele faz com que tenhamos outros irmãos e faz com que o órfão habite em família. Ele dá uma família. Muitas vezes tem pessoas que não conheceram os pais, inclusive biológicos, mas Deus levanta pais espirituais. E tantas outras vezes, Deus faz com que a gente abrace, a gente agregue à nossa família pessoas da mesma fé, que professam a mesma fé, que comungam a mesma fé e que realmente são convertidos. E aí eu faço um parênteses para dizer para você que são aqueles que são convertidos. Estou falando de ovelhas submissas à palavra de Deus, que estão vivendo em obediência, em busca de santidade, em temor ao Senhor. Não aqueles que são disfarçados de ovelhas, mas na realidade estão com pele de ovelha, mas são lobos, ou quem sabe são bodes, e Deus mostra logo. Eu estou falando daqueles que são da família da fé, aqueles que têm um único Deus, um único batismo e um único Senhor. Esses são os da família da fé. Imagine agora você tem uma família biológica e tem uma família da fé. Além de ser seu cônjuge, é seu irmão, sua irmã. Além de ser seu filho, sua filha, é seu irmão, sua irmã. E os filhos, além de ser seu pai ou sua mãe, são irmãos. Aí ninguém pode tocar no ungido do Senhor, ninguém pode fazer com que o escolhido do Senhor se cale. Então, cuidado, porque quando a gente está tocando em algum desses pequeninos, está tocando no corpo de Cristo. E aí a gente precisa ter muita atenção com essas coisas, porque a gente não está brigando com o cônjuge, a gente não está brigando com o filho, a gente não está se desentendendo com os irmãos, a gente não está se entendendo um com o outro, a gente não quer. Isso aí está tocando no corpo de Cristo, está tocando num filho, na filha de Deus, e aí a responsabilidade é muito maior. Por isso que Paulo fala esses quesitos relacionados com negou a fé, porque aí está se comportando como alguém que não conhece a Deus, e por aumentar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfria. Isso não deve ser uma ação, uma atitude, um pensamento, um comportamento cristão. Não deve ser assim. Não é fácil, mas é possível.
porque tudo é possível para aquele que crê. Se lembra que eu falei sobre isso no início, quando a gente estava ouvindo o louvor. Então, quem são os da família da fé? Amanhã vamos ter culto e nós vamos encontrar com alguns irmãos e irmãs e vamos estar em comunhão com os da família da fé. Nosso culto na Igreja Missão Apacentar está recomeçando com o culto da ceia às 9h30 da manhã e às 16h30 na parte da tarde. 9h30, 16h30. 2 cultos e nós vamos ter reencontros. É lógico, com todos os critérios de isolamento, as precauções, as questões todas sanitárias. Louvado seja Deus, mas vamos estar ali para cuidar uns dos outros e ainda que com esse distanciamento a gente ainda consegue cuidar sim. Temos tecnologia, temos vários recursos, temos maneiras de cuidar do outro. Então a minha sugestão é que se você não fez isso até agora, você não deu um alô, você não perguntou se alguém estava precisando de alguma coisa, é lógico que a gente tem mais afinidade com algumas pessoas do que outras. Sim, temos sim. E a gente não pode ser hipócrita para dizer que não tem. Mas não é possível que dentro de uma família da fé a gente não tenha proximidade com alguns e não queira saber como eles estão, o que estão precisando e fazer, dentro desse texto, investimento nas pessoas. Porque nesse texto de Gálatas capítulo 6 está falando de semear, de abençoar as pessoas, tanto espiritualmente quanto também materialmente. Então, como é que a gente diz que ama o irmão, que a gente ama a irmã, e a gente não está cuidando dessas pessoas? Tem pessoas passando necessidades, às vezes são necessidades emocionais, pessoas, necessidades psicológicas e necessidades materiais também, mas a gente está muito preocupado com nós mesmos, conosco mesmo, com os nossos umbigos, com aquilo que a gente vai adquirir, com o nosso padrão, com as nossas questões pessoais, e aí a gente se esquece que no nosso meio tem pessoas, inclusive, que passam fome. No momento de pandemia, algumas igrejas fecharam. No momento de pandemia, alguns pastores ficaram desassistidos. No momento de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. No momento de pandemia, muitos casamentos terminaram cristãos. No momento de pandemia, tem muitas pessoas com mentes com transtornos. E muitas pessoas que desse tempo todo, de 150 dias, não receberam um abraço e estão isoladas até hoje. E estão sozinhas, ela não tem família, não tem ninguém, né? Ela só ela. E a gente não está correspondendo como cristão. E me parece que esse texto aí, os da fé, os que professam a fé e fazer o bem a todos, e aqueles que não cuidam da família, negou a própria fé, fala algo conosco. E a gente precisa rever os nossos conceitos e olhar para as pessoas. Deus nos abençoa para a gente ser abençoador. Melhor coisa é dar do que receber. Então, nós precisamos cuidar dos nossos familiares, principalmente os da fé. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Tinha várias outras coisas para poder falar, mas eu acredito que se a gente se prolongar, vão ter coisas que para alguns vão ser repetitivas, para outros vão ser comichões. Então, eu acredito que vou fazer uma pausa com um salmo, ele vem, lá você encontra a palavra escrita Selá, que significa pausa para reflexão sobre o verso, sobre a estrofe que a gente leu. E eu faço isso exatamente nesse momento. Vou soltar um louvor aqui e a gente vai refletir sobre essas coisas que eu sei que o Espírito Santo ministrou forte e poderosas nas nossas vidas, para que a gente se arrependa, peça perdão a Deus e volta logo ali onde caiu, onde o Espírito Santo mostrou, pede perdão, se reconcilia com seu cônjuge, com seu filho, com sua filha, os filhos com os pais, e a gente tem a oportunidade de passar a noite, a madrugada orando, acordar cedo para poder orar, estar em família, cuidar, olhar, porque como Deus cuida de cada um de nós, como Deus tem zelado, protegido, amado, provido, sustentado, dado livramento, assim a gente precisa ser instrumento do Senhor, o nosso Deus, para abençoar outras vidas. Nós viemos aqui, temos uma missão, e a nossa missão é apacentar. Vou liberar o louvor e você vai ouvir e vai deixar ser ministrado tanto por louvor, quanto abrir o seu coração agora
elevar a sua mente ao Altíssimo, para que possa ser transformado e restaurado os nossos pensamentos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a mente. Transformai-vos através da palavra, para o que é bom, agradável e perfeito diante do Senhor. Que o Senhor possa nos conceder um momento de santidade profunda, de retirada das nossas mazelas, de limpeza, para nós adentrarmos em lugares espirituais que nós ainda não adentramos. E muitas vezes está travado, muitas vezes está bloqueado por causa de coisas que não foram resolvidas, inclusive no passado. Então, ouça esse louvor e deixa Deus ministrar a sua vida nessa hora. Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu uma linda família. E esse Deus é o centro do meu lar. Seu amor é exercido entre nós. Onde Deus me deu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Onde Deus me deu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Minha família é blindada, em Deus está guardada, e debaixo de suas asas o mal não pode nos tocar. Abra seus lábios agora. Se quiser orar em silêncio, você pode orar também. Mas coloque diante do Senhor, do seu Pai, do seu Deus, a sua família, seu cônjuge, seus filhos, suas filhas, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Interceda por eles. O melhor presente, o maior que você pode dar nesses dias tão difíceis. Orar, interceder-se, pedir a Deus que sare, que cure, que liberte. Deixe a palavra de Deus blindar a tua casa, o teu lar, a tua família. Permita-se ser restaurado pelo Senhor. É tempo de renovar a aliança, de fazer aliança. É tempo de arrependimento, de voltar atrás onde caiu. É tempo de Deus restaurar as famílias. A família restaurada, a igreja próspera, uma nação saudável. Glórias a Deus.
E muitas vezes a gente olha a nossa nação, as questões de corrupção, tantas imoralidades, tantas coisas ruins, é porque a família está doente. Famílias desestruturadas, famílias desequilibradas, famílias fora dos propósitos de Deus. Mas o Senhor, Ele é poderoso para restaurar, para dar um novo começo, para dar uma nova oportunidade para a família. Então você individualmente, você pode agregar-se a essa família, fazer com que essa família seja ampliada num desdobramento para a igreja, essa igreja para o corpo de Cristo, o corpo, um povo do Senhor, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a palavra dele se cumpre e faz com que sejamos abençoados de geração em geração. Então é tempo de nós voltarmos ao Senhor, para a glória do nome dele. E assim eu quero encerrar essa live, lembrando a vocês que Deus é um Deus de família. E Ele quer que a nossa família esteja blindada, que a nossa família esteja guardada e que nós e nossa casa servamos a Ele, continuamos a servir a Ele para todos sempre. E que se a gente crer no Senhor, nós e nossa casa seremos salvos. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que amanhã, para o pessoal da Igreja Missão Apacentar, na Bahia, aqui na cidade de Feira de Santana, teremos 2 cultos. Um às 9h30 da manhã e o outro às 16h30, na parte da tarde. Então, até lá, Deus abençoe. Tempo de oração, tempo de busca. O Senhor abençoe a cada um de vocês também. Depois vocês podem mandar um comunicado através do aviãozinho, também no IGTV, e vai ser lançado ali no canal do YouTube, Igreja Missão Apacentar, na Bahia. Deus abençoe, em nome de Jesus, a paz a todos.